Literatura e Matemática à Distância da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Eu me chamo Bárbara Luca. Eu me chamo Ana Lúcia Lima. Eu sou Alberto Monteiro. Nós vamos apresentar uma videoaula, né? Professor Evandro, e a disciplina Matemática do Ensino Médio. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Vamos dar início à nossa videoaula. Vamos dar início à nossa videoaula de matemática. O nosso assunto de hoje é potência com expoente racional. Antes de começarmos o tema da nossa videoaula, iremos falar um pouco sobre a potência de números inteiros. Potência de números inteiros. Apenas para revisarmos os conceitos básicos de potência, vejamos agora a definição de expoente inteiro positivo. Se n é um número inteiro positivo, a elevado a n representa o produto de n fatores iguais a a. Assim, vejamos o exemplo. A elevado à quarta potência é igual a vezes a vezes a vezes a. Isso quer dizer, para chegar ao resultado desta potência, multiplicaremos a base por ele mesmo n vezes. Nesse caso, o n significa o expoente ou índice 4. Na expressão a elevado a n, a é denominado base e n é denominado o expoente ou índice. Para ficar mais claro, observe a potência. A elevado a n. Significa dizer que a representa a base, n representa o expoente. Como já foi dito, para resolvermos a potência, nós multiplicamos a por n mesmo n vezes. Vejamos como se faz a leitura de uma potência. A elevado a n. A enésima potência de a. Ou a elevado à enésima potência. Vejamos o exemplo. 2 elevado à quinta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicação de mesma base de acordo com o número do expoente. E no caso é 5. Expoente inteiro negativo. Se n é um número inteiro positivo, definimos a elevado a menos n é igual a e o inverso da potência. Quer dizer, 1 sobre a elevado a n, sendo que a deve ser diferente de 0. Vejamos os exemplos. 2 elevado a menos quarta potência. Como vamos fazer essa atividade? Iremos fazer o inverso da potência. 1 sobre 2 elevado à quarta potência, que é igual a 1 sobre 16. Verifique que o numerador, ele conserva o numerador e o denominador resolve a potência. No caso, 2 elevado à quarta é igual a 16. Vejamos outro exemplo. 1 sobre 3 elevado a menos 3. Fazendo o inverso da potência, 3 elevado a 3, o resultado
dá 27. Existem algumas convenções na potência de números inteiros que assumimos como verdade. Observe. Se A é um número real qualquer, obtemos A elevado à primeira potência é igual a A. Considerando A diferente de zero, assumimos que A elevado a zero é igual a 1. Porém, se considerarmos A igual a zero, o resultado será uma indeterminação. Não podemos considerar 0 elevado a zero igual a 1. Bom, é o seguinte, vamos ver agora a potência com o expoente racional. Que existem as potências com expoente racional, que é o caso que nós vamos estudar, e com expoentes irracionais, né? São todos números reais, né? Os reais se dividem em racionais e irracionais. Vamos trabalhar apenas com racional, potência com expoente racional, ou seja, aquele que pode ser expresso em forma de fração. Bom, potência com expoente racional. Seja A um número real positivo e B, o seu expoente, né, igual a mn, uma fração, um número racional com mn inteiros positivos e o n de maneira alguma pode ser zero, né, com n diferente de zero. Definimos A elevado a B como A elevado a mn, né, já que B é igual a mn. E para a resolução dessa questão, nós transformamos em um processo inverso a potência, nós transformamos em raiz. Raiz n de A elevado a m. O m, que é o numerador da fração, lado esquerdo da igualdade, se transforma em expoente do radicando. E o n, que é o denominador da fração, se desloca para o índice da raiz. Bom, diante dessa definição, vamos dar uma olhada no exemplo. Veja um exemplo numérico de como podemos calcular 44.100 elevado a 1/2, usando a definição anterior. Bem, 44.100 elevado a 1/2. Nós transformamos isso em raiz quadrada de 44.100. Porém, precisamos saber quem é 44.100, por isso necessitamos decompô-lo em fatores primos. Do lado direito, nós temos esse processo de decomposição de 44.100 em fatores primos. Inicialmente, por ele ser par, vamos dividi-lo ao meio. 44.100 dividido por 2, encontramos 22.050. 22.050, por ser par, continua sendo dividido por 2. Encontramos 11.025. 11.025 claramente é divisível por 5. Contudo, antes de passar para o próximo número primo, precisamos saber se ele é divisível por 3. Porque a decomposição ela tem que ser feita em ordem crescente. Jamais poderemos usar um número maior e depois retornar para o menor. Vamos ver se 11.025 é divisível por 3. Através daqueles critérios de multiplicidade, nós somamos os números que compõem 11.025 e para ver se ele é múltiplo de 3. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. 11.025 divisível por 3, dividido por 3, encontramos 3.675. Novamente, 3 mais 6, 9. 9 mais 7, 16, 16 mais 5, 21. É múltiplo de 3, então utilizamos o 3 como divisor. 3.675 dividido por 3, encontramos 1.225. Vamos passar para o 5. Antes, precisamos analisar se ele é divisível por 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Não é múltiplo de 3, mas é múltiplo de 5, porque é um número terminado em 5. 1.225 dividido por 5, encontramos 245.
termina em 5, é divisível por 5. 245 dividido por 5, encontramos 49. 49 dividimos por 7, encontramos 7. 7 divide 7, está tudo certo. A decomposição de 44.100, então, seria 2 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado ao quadrado, que multiplica 5 elevado ao quadrado, que multiplica 7 elevado ao quadrado. Bom, uma vez que já conhecemos a decomposição de 44.100, vamos colocar tudo isso na raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado ao quadrado. Todos elevados ao quadrado, nós podemos individualizá-los. Vamos lá, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Como o índice da raiz é 2 e o expoente do radicando também é 2, nós podemos, em todos os 4 casos, simplificar, dividindo o índice pelo expoente do radicando. E daí vamos liberar os números da raiz, tendo agora 2 vezes 3, que multiplica 5, que multiplica 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, encontramos 210. Essa seria uma maneira de se resolver esse número elevado a um expoente fracionário. Existe uma outra maneira, sem usar a raiz, que seria através do processo de multiplicação. Poderíamos proceder de outra maneira, qual seja, 44.100 elevado a 1 meio. Nós pegamos a fatoração de números primos que já conhecemos, né? E 44.100 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, elevamos a 1 meio. Podemos individualizar essa potência, ou seja, 2 ao quadrado elevado a 1 meio, vezes 3 ao quadrado elevado a 1 meio, vezes 5 ao quadrado elevado a 1 meio, vezes 7 ao quadrado elevado a 1 meio. Pois bem, 2 ficaria o quê? 2 elevado a 2 sobre 2, né? Multiplicando o expoente do 2 e o numerador de 1 meio. 2 elevado a 2 sobre 2, e o processo igual nos demais números. 3 elevado a 2 sobre 2, 5 elevado a 2 sobre 2, 7 elevado a 2 sobre 2. Como 2 sobre 2 é 1, nós cairíamos naquela multiplicação. 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, totalizando 210. Da mesma forma, se m e n são inteiros positivos, podemos definir que a elevado a menos mn seria igual ao seu inverso, 1 sobre a elevado a mn. Observe que esse é um artifício, é um processo, né, que nós usamos para resolver potências com expoentes negativados, tá? Vamos proceder ao inverso da potência. Para trabalhar esse processo, vamos seguir esse esquema. Veja outro exemplo numérico de como podemos aplicar esta definição, tá? 8 elevado a menos 2 terços. Poderíamos colocar 1/8 elevado a 2 terços, tá? 1/8 elevado a 2 terços, como o número 1 elevado a qualquer número é o próprio número 1, nós podemos seguir direto, que 8 elevado a menos 2 terços teria esse inverso, 1 elevado a 8 sobre 2 terços. Tá? 8 elevado a 2 terços, nós poderíamos transformar em raiz cúbica de 8 ao quadrado. Então, 1 sobre raiz cúbica de 8 ao quadrado. Isso seria igual a 1 sobre raiz cúbica de 64. Utilizando o processo de fatoração de 64, nós conseguimos encontrar
1/4. Vamos observar que 1/8, ou melhor, 1/8 elevado a 2/3 poderia ser lido também como 1 sobre 8 elevado a 2/3, uma vez que o número 1 elevado a 2/3 seria o próprio número 1. E na fatoração de 64, nós vamos observar o seguinte: 64 seria igual a 2 elevado à sexta. Nós poderíamos fazer esse processo de 2 elevado à sexta, nós poderíamos fazer 2 elevado à quarta sobre 2 ao quadrado, né? Já que na multiplicação conserva a base e soma-se os expoentes, nós encontraríamos também 2 elevado à sexta. Nós poderíamos fazer 2 elevado à quinta vezes 2, né? Que aí ficaria 2 elevado a 5 mais 1, 6. Mas é conveniente para a gente, uma vez que estamos trabalhando com a raiz cúbica, a gente separar 2 à sexta em 2 à terceira vezes 2 à terceira. Então, ficaria 1 sobre raiz cúbica de 2 à terceira vezes raiz cúbica de 2 à terceira. Cortando o 3 do índice com o 3 do expoente do radicando, nos dois fatores, nós ficaremos com 1 sobre 2 vezes 2, encontrando o número 4. Então a resposta seria 1/4. A resposta é dada de uma maneira invertida, né? Se o expoente do 8 inicialmente fosse 2/3, encontraríamos 4. Como ele está invertido, a 8 elevado a menos 2/3, então o processo inverso encontramos 1/4. É bom observar o seguinte: potência com expoente racional. Vamos observar as seguintes igualdades. A raiz quadrada de 5/6 também resultaria em 5/3, porque efetuaríamos a divisão do 6 expoente do radicando pelo 2, que não aparece, que é o índice da raiz quadrada. Daí encontraríamos 5/3. Ou melhor, clareando isso aí, raiz quadrada de 5/6 seria igual ao numerador 6 dividido pelo denominador 2, que é o índice da raiz. Tá? Por isso nós encontramos 5/3. Igualmente, podemos transformar uma potência com expoente fracionário em um radical. Temos um número elevado a um expoente fracionário, nós podemos transformar na raiz quadrada de 7. Bom, de modo geral, definimos raiz n de a elevado a m, tá? Esse processo de radiciação, podemos transformar no processo inverso, que é uma potenciação. Seria igual a A elevado a M sobre N. Agora convém observar o seguinte: o A pertence aos reais, tá? E no caso, racional. Mn pertence aos naturais, ou poderia ser também os inteiros, agora maiores que zero, tá? E uma particularidade: uma vez que o N é o índice da raiz e o N também é o denominador do A na potenciação, ele jamais pode ser o número zero. Ele obrigatoriamente é diferente de zero. Vamos calcular. Raiz quarta de 5 elevado a 8. Vamos resolver este exercício de duas maneiras distintas. A primeira maneira, que é essa que vamos ver agora, vamos passar o expoente 8 para dentro do radical. E na segunda, vamos transformar o radical em uma potência com expoente fracionário. E aí, aplicamos o processo de multiplicação. Bom, primeiro caso, passando o expoente 8 para dentro do radical, nós temos raiz quarta de 5 elevado a 8, no processo lá, fica a raiz quarta de 5 elevado a 8, né? O 8 já dentro do radical. Agora vamos utilizar a propriedade da mudança de índice pela sua divisão e do expoente do radicando por 4. Assim, na fração, como nós simplificamos o numerador e o denominador, dividindo ambos pelo mesmo número, podemos fazer a mesma coisa na raiz. Olha só, raiz quarta de 5/8, nós podemos dividir o índice da raiz 4 por 4 e podemos dividir o expoente do radicando, que é 8 por 4. Simplificando tudo, daria a raiz 1 de 5 ao quadrado. Como a raiz 1 não se escreve, né? Seria o próprio 5, nós teríamos o quê?
raiz 1 de 5 ao quadrado, né? A raiz de índice 1 de um número é igual ao próprio número, ficaríamos com 5 ao quadrado, que seria a multiplicação de 5 por 5, né? Na potenciação, o expoente 2 nos indica que a base 5 deve ser repetida 2 vezes. 5 vezes 5, resultando em 25. Vamos ver agora como ficaria no segundo momento. De outra forma, temos raiz quarta de 5 à oitava, tá? Não vamos mais usar raiz, vamos usar multiplicação. Transformamos 5 elevado em 1/4, né? O expoente fracionário elevado a 8. Agora multiplicamos os expoentes e resolvemos a potência. Usamos aí o que? 5 elevado a 1/4 elevado a 8. Nós teríamos o que? 5 elevado a 1/4 vezes 8, que seria 5 elevado a 8/4. Simplificando, encontraríamos 5 elevado ao quadrado, em processo igual da vez anterior. 5 multiplicado por 5, resultando em 25. Então encontramos o mesmo resultado, calculando pelas duas maneiras, né? O processo da raiz, ou então esse processo agora multiplicativo. A raiz quarta de 5 elevado a 8 resulta em 25. A partir de agora, nós vamos falar a respeito das propriedades gerais das potências. As potências com expoentes racionais seguem as mesmas propriedades operatórias que as potências com expoentes inteiros. Nos próximos slides, nós vamos ver todas as regras fundamentais das potências. Observe, sejam P e Q números reais, valem as seguintes propriedades. Letra A. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Observe que, como primeira propriedade, temos A elevado a P vezes A elevado a Q, que é igual a A elevado a P mais Q. Como as bases são iguais, na multiplicação de potências, basta somarmos os expoentes. Observe os dois exemplos numéricos. O primeiro, 3 elevado a 1/3 vezes 3 elevado a 1/6. Como as bases são iguais, ou seja, possuem valor 3, podemos apenas somar os expoentes. Observe que os expoentes são fracionários. Então, nós precisaremos igualar os denominadores para efetuarmos a soma das frações. Feito isto, obteremos como resultado a fração 1/2. Logo, 3 elevado a 1/3 mais 1/6 vai ser igual a 3 elevado a 1/2. Agora, nós precisaremos desenvolver o resultado da potência 3 elevado a 1/2, que ainda possui um expoente fracionário. Como aprendemos anteriormente, com o colega Alberto, o resultado de uma potência com expoente racional será um radical, onde o denominador do expoente resultará no índice do radical e o numerador será o expoente do radicando. Assim, 3 elevado a 1/2 será igual à raiz quadrada de 3, assim como referido na definição. Agora vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos 5 elevado a 1/2 vezes 5 elevado a menos 3/2. Novamente, como as bases são iguais, basta operarmos sobre os expoentes. Como os expoentes possuem sinais contrários, nós vamos fazer uma subtração, ou seja, 1/2 menos 3/2. Estou me referindo apenas aos expoentes.
1 meio menos 3 meios, que vai ser igual a menos 2 meios, que é igual a menos 1. Assim, obtemos 5 elevado a menos 1, que será igual a 1/5. A letra B refere-se à segunda propriedade, que é chamada potência de potência. Nós temos A elevado a P, entre parênteses, elevado a Q, que será igual a A elevado a P vezes Q. Quando temos uma base elevado a um expoente e tudo entre parênteses elevado a um outro expoente, basta multiplicarmos os expoentes entre si para obtermos o resultado da potência. Observe agora um exemplo numérico para visualizarmos melhor esta segunda propriedade. No exemplo numérico, nós temos A elevado a 2/3, entre parênteses, elevado a 3/4. Para resolvermos esta potência, basta multiplicarmos os expoentes entre si, ou seja, 2/3 vezes 3/4, que será igual a 6/12. Simplificando esta fração, simplificando este resultado, nós teremos a fração equivalente 1 meio. Logo, o resultado será A elevado a 1 meio. Poderíamos ainda, pelo resultado A elevado a 1 meio ser uma potência com expoente fracionário, aplicar a propriedade de expoente racional e concluirmos o resultado da potência, que será raiz de A. Agora, nós temos a letra C, que refere-se à terceira propriedade, que é o quociente de potências de mesma base. Nesse quociente de potências de mesma base, nós conservamos as bases e subtraímos os expoentes. Veja o que nós temos discriminado da terceira propriedade. A elevado a P sobre A elevado a Q é igual a A elevado a P menos Q. Isto com A diferente de zero. Vejamos o exemplo numérico. Numérico não, o exemplo algébrico. Nós temos aqui x mais 15 elevado a 4/3 sobre x mais 15 elevado a 5/6. Temos bases iguais, então vamos subtrair os expoentes. Ou seja, 4/3 menos 5/6, que será igual a 1 meio. Assim, ficamos com x mais 15 elevado a 1 meio, que resultará em raiz quadrada de x mais 15. A quarta propriedade refere-se a bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. Veja, nós temos A vezes B, entre parênteses, elevado a P, que será igual a A elevado a P vezes B elevado a P. Observe um exemplo algébrico. Nós temos 4x, entre parênteses, elevado a 1 meio. Nós temos o número 4 e a variável x, elevados ao mesmo expoente meio, 1 meio. Assim, nós aplicamos a propriedade distributiva nas bases e ficaremos com 4 elevado ao meio vezes x elevado ao meio. Como 4 elevado ao meio resulta em 2, é igual a 2, então teremos 2x elevado ao meio, que resultará em 2 raiz de x. Agora nós vamos para a última propriedade,
que é a propriedade quociente de bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Observe a discriminação desta propriedade. Nós temos A sobre B, entre parênteses, elevado a P, que será igual a A elevado a P sobre B elevado a P. Isto com B diferente de zero. Observe mais um exemplo, totalmente numérico. Nós temos 5 ao cubo sobre 2 elevado à sexta potência, entre parênteses, tudo isso está entre parênteses, elevado a menos 1/3. Podemos escrever da forma 5 elevado ao cubo, entre parênteses, elevado a menos 1/3, sobre 2 elevado à sexta potência, entre parênteses, elevado a menos 1/3. Assim, teremos 5 elevado a menos 1 sobre 2 elevado a menos 2. Como ambos são expoentes negativos, inverteremos numerador e denominador. O que é numerador passa a ser denominador. O que é denominador passa a ser numerador. E assim os expoentes ficarão positivos. Resolvendo a potência, teremos 4/5. 4/5 como resultado. Até agora, apenas citamos exemplos de potências com expoentes fracionários. Mas, como estamos tratando de expoentes racionais, não podemos deixar de citar os exemplos em que encontramos uma potência com expoente decimal finito. Observe os exemplos. Nós temos x elevado a 0,5. Nós precisamos transformar esse expoente numa fração, que resultará em x elevado a 5 sobre 10, ou seja, 5 décimos. Essa fração, 5 décimos, é uma fração equivalente a 1/2, ou seja, a fração mais simples possível é 1/2. Então, nós teremos x elevado a 1/2, que resultará em raiz quadrada de x. Mais um exemplo é 10 elevado a 0,75. Como já foi dito, nós precisamos transformar esse expoente decimal numa fração. Então, nós teremos 10 elevado a 75 centésimos. Esta fração, 75 centésimos, é uma fração equivalente a 3/4. Então, nós teremos 10 elevado a 3/4, que resultará no radical raiz quarta de 10 ao cubo. Para finalizarmos, vamos resolver uma atividade de fixação sobre o nosso conteúdo. Nós temos a seguinte expressão: 27 elevado a 1/3 mais 64 elevado a 1/2 menos 8 elevado a 2/3 mais 4 elevado a 1/2. Tudo entre parênteses elevado a 1/2. Primeiro, nós vamos resolver todas as potências que estão dentro do parênteses. Como já sabemos resolver com facilidade as potências com expoentes racionais, vamos direto ao assunto. Na primeira parcela, nós temos 27 elevado a 1/3, que resultará em raiz cúbica de 27. Na segunda parcela, nós temos 64 elevado a 1/2, que será raiz quadrada de 64. Em seguida, nós temos 8 elevado a 2/3, que valerá raiz cúbica de 8 ao quadrado. E, por fim, temos 4 elevado a 1/2, que valerá raiz quadrada de 4.
Na terceira parcela, nós encontramos raiz cúbica de 8 ao quadrado. Para nós resolvermos este radical, nós devemos achar o valor da potência 8 ao quadrado, que será igual a 64. E depois nós precisaremos decompor o 64 em fatores primos, como vemos descrito em vermelho logo ao lado. Feita a decomposição em fatores primos, nós obteremos o resultado 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Quando efetuarmos a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo, nós teremos como resultado o valor 4. As outras parcelas também serão calculadas da mesma maneira. Como elas são mais simples, podemos facilmente visualizar seus resultados. Então ficará assim: raiz cúbica de 27, que é igual a 3, raiz quadrada de 64, que é igual a 8, raiz cúbica de 64, que é igual a 4, e raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Logo, teremos a expressão 3 mais 8 menos 4 mais 2, tudo entre parênteses, elevado ao meio. Fazemos, então, os cálculos de tudo que está dentro do parênteses, que resultará em 9. Assim, nós teremos 9 elevado ao meio. E o resultado dessa potência será a raiz quadrada de 9. Feito esse exercício, nós finalizamos a nossa videoaula. Até a próxima!